Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Quem está falando com vocês é o professor Douglas Canário, passarinho mais famoso do Brasil, e eu quero continuar com vocês na matéria de improbidade administrativa. Lembrando que nós já falamos a parte essencial, ou seja, da parte de improbidade, já trabalhamos com vocês, só para recapitular aqui, já falei com vocês o que, Canário? Já trouxe para você a parte de sendo improbidade um ato ilegal, lembra disso? Ou seja, não fala de crime, sim, e de ato de improbidade. Trouxe para vocês que ele versa como a suspensão dos direitos políticos, a famosa perda da função pública, lembra? A indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, a gente já trouxe para vocês a parte constitucional da improbidade, e eu já trouxe para você também o que, Canário? Eu trouxe para vocês o que seria o enriquecimento ilícito e trouxe para vocês o famoso prejuízo ao erário. Ou seja, já trouxe dois atos aqui, do artigo 9º e do artigo 10º. Canário, já trabalhei o 9º e o 10º, claro que a gente vai trabalhar o 11º da lei de improbidade, e eu vou trabalhar os demais artigos. Eu trouxe para você também, Canário, isso aqui você está recapitulando? Sim. Por que você está recapitulando? Porque você falou no último vídeo. Eu sei, o recapitular não sou eu que faço não, tá, gente? Quando eu digo que não sou eu que faço, eu sempre digo isso aqui. Você recapitula o segundo vídeo, um pedacinho do primeiro, por quê? Não sou eu. Você já reparou que você vê uma novela e a novela repete alguns minutos do capítulo anterior? Que lindo, nada disso é à toa. Isso é porque eu quero resgatar a sua memória. Você vai dar continuidade, a gente vai encaixando na sua cabeça. Eu quero que você entenda, não quero simplesmente que você assista o vídeo. Quero que o negócio entre na sua cabeça, você passa e me leva para o churrasco de posse. Amém? Então vem comigo. Aí eu trouxe para você, gente, que se for o sucessor, se for o herdeiro pode? Pode responder? Sim, Canário, até qual valor? Até o valor do valor transferido. Lembra assim? Claro que ele vai responder, no caso, Canário, é daquele valor que foi transferido. Aí o ato que feriu o princípio. Não, se feriu o princípio, não. Beleza? A gente vai trabalhar isso já. Mas é só do valor transferido, ou seja, o valor da herança. Trouxemos essa parte inicial para vocês, disse para vocês o que era improbidade, trouxe para você ficar ligado no enriquecimento ilícito e no prejuízo erário. Lembra? Eu brinquei, gente, o cara está utilizando maquinário do Estado, isso é o que mais cai, é maquinário do Estado. Ele vai te contar uma historinha, vai falar de maquinário, ele vai falar de impressora, toma cuidado. Se ele usar, o Tício utilizou a impressora do Estado para imprimir material, dane-se, utilizou, se enriqueceu ilicitamente, acabou, não tem conversa. O outro deixou que ele utilizasse. Aí prejuízo horário. Lembra sempre disso. Show? Traz uma ideia de que o que fez ou o que deixou fazer. Ou que não observou as normas pertinentes também. Beleza? Vamos lá. Aí, trago para vocês a segunda parte de direito administrativo, mais uma vez com vocês, e diz: atos que atentam contra o quê, Canário? Contra os princípios da administração pública. E aqui a gente já começa a trabalhar atos que atentam contra o princípio. Essa parte é mais tranquila. Por quê, Canário? Porque essa parte aqui, este pedaço não tem para onde correr, você vai ter que decorar. O restante, sendo um entendimento geral, você consegue bater a maioria dos incisos. Praticar ato visando o fim proibido da lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra de competência. Ou seja, fim fere a sua finalidade. Proibido na lei, ou seja, fere também a sua legalidade. Até porque você já aprendeu lá nos princípios da administração. Canário, vamos lá, recapitulando. Você já aprendeu em princípios da administração pública, a gente já falou isso na aula específica. E na aula de princípios, gente, da administração, só recapitulando. Se fere o princípio, lembra que eu tenho os princípios expressos? Os princípios expressos têm legalidade, impessoalidade, moralidade, explicidade, eficiência. Se fere a lei, deixa de alcançar o famoso interesse público, automaticamente ferindo a indisponibilidade, lembra disso? Se deixa de alcançar o interesse público, deixa de alcançar a lei. Se deixa de alcançar o interesse público, automaticamente não alcança o fim público. Começa a ser alcançado o fim pessoal, aí fere a impessoalidade. Ou seja, por aí vai. É um ciclo, um princípio agarrado no outro, como se fosse uma teia. Lembra da teia de princípios? Isso. Canário, e neste momento, qual é a linha de ideia que eu quero que você entenda? Você vai ler na questão as definições de princípios, então fica um pouco mais fácil. Praticar ato buscando fim, visando fim proibido na lei, fere a legalidade. Ou regulamento, lógico, não precisa ser necessariamente uma lei. Ou diverso daquele previsto na regra de competência, ou seja, compete isso, ele está fazendo algo diferente, está ferindo o princípio. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Ou seja, retardar ou deixar de praticar. Como assim, Canário? Ele tinha que fazer aquele ato, a lei mandava. A competência dele manda fazer aquilo ali. Ele está retardando ou deixando de fazer, está ferindo o princípio. Canário,
Lembra que ele não está deixando de observar a norma, ele está deixando de praticar o ato que ele sabe que tem que fazer. Se ele deixa de observar a norma, aí é prejuízo para o erário, beleza? Mas aqui não, ele está deixando de fazer aquilo que a competência do seu cargo pede. Então um está atrelado ao outro? Sim, mesma linha de ideia. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo. Ou seja, canário, se ele está fazendo isso, canário, ele está revelando, ele devia permanecer em segredo. Ele está usando a publicidade. Isso pode? Não, canário, porque ele está usando a publicidade indevida. Ou seja, lembra que nós já falamos lá de publicidade, tu vai recapitular, canário? Vou. Lá de publicidade da administração pública, dos princípios. Publicidade significando tornar público, lembra? Eu torno público através de publicação em diário oficial, os jornais de grande circulação e as afixações em locais apropriados. Ou seja, aquele papel preso no mural lá na sede da prefeitura. Só que eu tenho as exceções. E uma das exceções é atos que versam sobre segredo de justiça. Canário, atos que violem a sua intimidade e atos que versam sobre a segurança nacional, ou também chamado de segurança pública. Ou seja, aquele ato era um segredo e ele foi e divulgou, feriu o princípio? Sim, porque se era uma exceção, ele não precisava ser publicado. Por isso que atenta contra os princípios da administração. Caraca, canário, minha cabeça encaixando desde a primeira aula até aqui. É isso, deixa teu coração bater junto com o meu. Ou seja, se esse ato atenta contra o princípio automaticamente, é um ato que fere o princípio. Canário, sim, porque a regra seria publicar, mas isso é uma exceção. Se é uma exceção é porque não publica. Se não publica e ele revela, é o suficiente para ferir. Ou seja, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo. Se ele deve permanecer em segredo, canário acaba falando, automaticamente atenta contra o princípio. Show? Negar publicidade aos atos oficiais. Ou seja, se ele deixou de observar também qual, canário? Se é ato oficial, ele tem que dar publicidade. Ele tem que obedecer o princípio da publicidade, tornando aquele ato público. E se ele nega, ele fere o princípio. Automaticamente, ato que atenta contra os princípios da administração pública. Então, canário, se tem uma visão boa de princípios, eu consigo matar isso aqui todinho. Quer ver? Olha o próximo. Frustrar a ilicitude de concurso público. Para tudo. Se eu tenho um concurso público, para que eu tenho concurso público? Vamos lá. Lembra? Vamos recapitular isso aqui. Se eu faço um concurso público, canário, eu faço para escolher uma pessoa que está ali. Eu, Estado, poder público. Resolvo fazer um concurso público. Sabe o que eu faço no concurso público? Eu coloco todo mundo. Claro que tem situações excepcionais, mas em condições de igualdade, porque todos são iguais perante a lei. Isso. Sem distinção de qualquer natureza e por aí vai. Você já sabe o caput do artigo 5º. Naquele momento, canário, eu não olho se o cara é bonito, se o cara é feio, ou seja, se o cara é legal, se o cara é chato, se o cara é gordo, se o cara é magro, não tem como olhar nada disso. Porque naquele momento que senta naquela cadeira, todo mundo ali é igual. Ou seja, se sentou na cadeira, não tem prova diferente. Reparou? As provas são iguais. Se são iguais, é porque todos são iguais naquele momento. Porque no concurso público eu não olho para escolher uma pessoa. Ali eu vou ser imparcial, ali eu vou ser neutro, ali eu vou obedecer o princípio da impessoalidade. E se eu vou obedecer o princípio da impessoalidade, automaticamente, este ato vai atentar contra os princípios. O princípio da impessoalidade é o que dá base ao concurso público. Canário, mas eu não quero que você confunda um negócio. Frustrar a ilicitude de concurso público é um bizu que eu quero que você fique ligado. No frustrar, beleza, quando ele diz a ilicitude de concurso público, ato que atenta contra o princípio. O que você não pode se confundir é que, lembra quando eu falei contigo, e deixei em negrito na última aula? O frustrar, se falar sobre licitação, toma muito cuidado. Canário, por que aquele procedimento devia ser um procedimento legal? E se frustrou a licitação, o Estado deixa de escolher a proposta mais vantajosa. Então o Estado toma um prejuízo. Toma muito cuidado com isso. Então não se confunda. Tomar prejuízo lá no frustrar a licitação. Porque frustrar a licitude de concurso é ato que atenta contra os princípios. Então é a única observação que eu quero que você fique ligado, porque o verbo vai se repetir. O restante dos verbos são diferentes, você mata pelos verbos. Beleza? Não dá mole com isso. Ou seja, então respirou. Vamos lá que eu tenho mais fogo para atacar contigo. Pô, canário, esse aqui eu tenho que ficar ligadão. Esse tem que ficar ligadão. Claro que se eu vou deixar de observar, automaticamente aqui, frustrar a licitude do concurso público, ou seja, o concurso passa a ser ilícito. Se ele frustra a licitude, o concurso vai ser ilegal, vai ferir a impessoalidade, vai escolher o filho do prefeito, o filho do governador e por aí vai. Ou seja, onde eu quero chegar, não pode. Canário, mas o filho do governador, ele pode ser nomeado? Pode ser nomeado, sim. Mas e o nepotismo? Calma, toma cuidado que o nepotismo não submete aos cargos políticos. Lembra sempre disso. Ou seja, nepotismo é regra geral, mas os cargos políticos são exceções. Então, ser secretário pode, ser ministro também pode.
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Ou seja, ele deixa de fazer aquilo que a competência do seu cargo exige. Se ele deixa de fazer aquilo que a competência do seu cargo exige, automaticamente ele está tentando contra o princípio. Beleza? Não tem muito o que discutir. Por que, canário? Porque ele deveria fazer e deixou de fazer. Ele não pode. Mais um pouquinho, ato que atenta contra os princípios. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Como assim, canário? Ele revelou aquilo que ele não podia. Como assim? Foi alterado a alíquota do combustível. Mas isso vai mexer em toda a mercadoria, vai alterar valor. Eu sei, ele não pode fazer antes da divulgação oficial. Por quê? Porque dessa forma vai, ou seja, facilitar algumas pessoas no mercado externo. E nesse momento, canário, ele vai ferir. Por quê? Porque aquilo ele deveria ficar em sigilo. Se deveria ficar em sigilo, deveria ser a exceção do princípio da publicidade naquele momento. Beleza? Então não pode. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Descumprir o quê? As normas. Canário, relativas. Descumprir as normas, lembra que o direito é uma ciência jurídica formada por um conjunto de normas, de regras e de princípios. Se eu tenho norma para obedecer, eu tenho que obedecer a lei. Se eu obedeço a lei dessa norma, eu obedeço o princípio também da legalidade e o princípio da juridicidade. Lembra disso que isso, inclusive, foi objeto do SESP em 2018. Ou seja, fica bem ligado. Inclusive, eu só postei essa questão aí no Instagram, princípio da juridicidade, a galera, caraca, bem pesada. Não, bem tranquilo até, foi na prova de procurador. Beleza? Então, fica ligado lá no meu Instagram, @professor Canário, eu sempre vou colocando história, toda hora eu coloco alguma coisinha pra gente poder trabalhar. Canário, arroba o quê? @professor Canário. Coisa mais fácil do mundo. Só isso. Professor Canário, ninguém queria ter um nome desse. Fica tranquilo. Ou seja, se ele descumpre as normas relativas à fiscalização, automaticamente aquele ato atenta também contra os princípios da administração pública. Vem mais um pouquinho, ato que atenta contra os princípios. Ali, deixar de cumprir a exigência dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Como assim, canário? Esses requisitos de acessibilidade, eles vieram pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele diz quem é o famoso PCD, Pessoa com Deficiência. Canário, quando ele diz pra gente que ele deixa de observar as normas de acessibilidade, o que é acessibilidade? Essa acessibilidade está prevista lá no artigo de número 3º desta lei. E a lei gerou alterações em várias leis, sim, uma delas aqui. E esse artigo 3º diz pra gente o que é acessibilidade. Acessibilidade é sempre a ideia de ter realmente o acesso, ou seja, ter realmente a forma de a pessoa conseguir chegar e conseguir sair. Caraca, canário, então o famoso acesso é acessibilidade? Sim. Quando ele diz que é o acesso de forma que dê para entrar numa pessoa, sim, eu vou te dar vários exemplos. Claro que você já traz isso aqui, conhecimento de mundo. Certa feita eu fui numa praça, tá, gente? Presta atenção. Eu fui numa praça, essa foi surreal, gente. Essa praça aqui, aqui havia uma rua normal, a rua passando aqui, feliz e contente. Aqui a calçada da rua, direitinho. Aqui também outra calçada. A rua fazia até assim. Exatamente assim a praça. Canário, só que eu cheguei à praça e aqui tinha uma rampa muito maneira. E eu cheguei à praça pelo lado de lá, nem reparei. Eu entrei aqui, plaquinha de acessibilidade, tudo bonito na praça. Aqui, vinha uma rampa, gente, que você não tem noção. Vinha uma rampa aqui, direitinho. O cara tinha acesso à rampa. Quando o cara chegava a chegar à calçada, canário, tinham 2 degraus. Canário, mentira, é verdade. Vinha a rampa perfeita. No final da rampa tinha 2 degraus. Parece que o cara começou a fazer o certo. Falou assim, cara, eu vou ser brasileiro, eu vou fazer merda no finalzinho, mas eu vou conseguir, eu sou especial. E o cara fez tudo certo. O da praça tinha acessibilidade, encostava na mesa, tinha espaço para chegar uma cadeira, por exemplo. Não estou dizendo que pessoa com deficiência tem que ser cadeirante. Não, pelo amor de Deus, não sejamos ignorantes. Tem diversas deficiências. Mas o brasileiro vê o cara lá, né? O brasileiro vê o cara encostando com o carro, com a porcaria do adesivo, e ele fala, que absurdo, ocupando a vaga de deficiência. Já de ser burro. O cara tem que descer o quê? Rolando no chão para ele ser considerado pessoa com deficiência? Pelo amor de Deus, a gente não vai falar um negócio desse, né? Você é concurseiro, você estudou. O resto da sociedade não. Eles são só mais um. Você é diferente. Ou seja, então, pelo amor de Deus, não vamos brigar, porque nem toda deficiência você vai ver nitidamente naquele momento. Mas eu não... Enfim, não precisa concordar, não aceita. Não concordo, faz o quê? Vira deputado e muda a lei. Beleza? Mas aqui, o que eu quero trazer para você? Naquele momento, canário, ele fez acessibilidade até um momento. Depois ele parou. Ou seja, então ele teve resultado aquilo ali? Não teve resultado. Então, se não tem acessibilidade, que é um instituto instituído pela lei,
pela lei. E ele deixou de cumprir as exigências dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação, automaticamente atentou contra os princípios. Por quê? Porque deixou de observar a lei. Se deixou de observar a lei, deixou de observar a legalidade. Ou seja, então fica ligado, deixou de cumprir requisito de acessibilidade, deixou de ter acesso às pessoas, ou seja, algum tipo de acesso. Show? Está no artigo de número 3º lá do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Claro, geralmente nos seus concursos caem, então alguns a gente vai trabalhar essa ideia. Mas aqui, não estou falando de acessibilidade, estou falando de improbidade. Isso está dentro da lei 8.429. Mais um pouquinho. Transferir recurso à entidade privada em razão de prestação de serviço na área de saúde sem prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere. Ou seja, se ele está transferindo o recurso, canário, à instituição de saúde sem o contrato, ou seja, sem as normas legais, automaticamente deixando de observar a lei. Se deixou de observar a lei, fere a legalidade. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar a isso aqui. Ó. Quando ele fala ato que atenta contra o princípio, a sua cabeça vai ter que decorar, lógico. Mas alguns dá para você matar por lógica, porque se fere o princípio, automaticamente você consegue. Cara, não fere o princípio, eu vou lembrar dos princípios da administração. Sim, na maioria dos casos você vai conseguir matar. É bom você ler todos os artigos? Claro que sim. É bom, não é ótimo que você leia todos eles. Vamos lá um pouquinho, entra a parte das penas. E aí, canário? Ele diz, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Ou seja, ele pode juntar uma pena com a outra. Depende, a gente vai trabalhar o que é, o que combina com multa, o que não vai, por aí vai. Beleza? Então fica sempre ligado. Canário, se tem pena, ele pode receber a pena isolada ou pode receber a pena combinada com outras penas juntas. Show? E a gente vai trabalhar isso já já. Beleza? Canário, quais são as penas? E a gente vai começar a trabalhar. No caso de enriquecimento ilícito, canário, quando gera enriquecimento ilícito, o que acontece? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Canário, aquilo que foi acrescido ao patrimônio, se ele tinha 100 mil já de patrimônio antes, agora ele tem 120 mil, quanto que ele vai perder? 20 mil. É só aquilo que foi acrescido ilicitamente. Beleza? Então, no caso de enriquecimento ilícito, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Não é perda do patrimônio total, é perda do patrimônio ilegal, aquilo que foi acrescido. Ressarcimento integral do dano. Além disso, ele ainda tem que, ressarcir o erário. Show de bola. Perda, ele vai perder o quê, canário? Perda do valor, canário, do valor que foi acrescido ilicitamente. Mais um pouquinho. Perda da função. Quando houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos e pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar. Vamos lá, com calma, a gente vai bater uma por uma aqui. Primeiro eu já entendi que ele ressarce o erário, eu já entendi que ele perde o valor acrescido, mas eu vou continuar. Ressarcimento integral do dano, quando houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Canário, se ele tiver função, ele perde a função. Perda da função. Depois ele tem suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Vamos lá mais um pouquinho. Pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo. Canário ainda tem que ser obrigado a pagar o valor de multa civil de até 3 vezes o valor. Canário, o valor de quê? O valor que foi acrescido. Lembra sempre disso. É sempre o valor do que foi acrescido. Mas ele vai contar até 3 vezes. Naquele exemplo de 20 mil, ou seja, 120 mil, que foi o total dele, ele tinha 100 antes, então foi 20 mil. Então, 3 vezes o valor de 20 mil, 60 mil reais, por exemplo, naquele exemplo. Show? Mais um pouquinho. De até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indireto, ainda que por intermédio de pessoa jurídica no qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Ou seja, canário, sem contratar, ele fica sem contratar com o Estado pelo prazo de 10 anos. Lembrando, eu vou bater um por um, tá, gente? Mas eu só tenho uma tabela. Beleza, também a gente vai lançar lá no final. Mas aqui eu quero que você entenda. Isso aqui, além de você só botar a tabela para decorar, você vai copiando, transcrevendo. Sério, não estou brincando não. Já lançou enriquecimento ilícito, já colocou perda da função. Beleza, quando tiver, né? Se não tiver, não tem como. Canário, multa de até 3 vezes o valor da remuneração. Ou seja, aí eu trabalho a ideia de ainda de 8 a 10 anos, sim, de quê? Suspensão dos direitos
políticos, ou seja, direitos políticos. Canário, ressarcimento ao erário. Tem que ressarcir o erário? Sim. Perda do valor acrescido e sem contratar por até 10 anos. Essas informações aqui, Canário, são informações do famoso enriquecimento ilícito. Tu vai lançar do prejuízo erário? Vou agora. Então aqui, por enquanto, tu já tem o famoso enriquecimento ilícito. Vamos trabalhar prejuízo? Vamos sim. Posso pagar esse trem? Vamos que vamos? Olha pra mim, faz um print maneiro, vai lá. Vamos lá, vamos que vamos. Prejuízo ao erário. Vamos lá que a gente vai puxar algumas setinhas também. Prejuízo ao erário. Ressarcimento integral do dano, show de bola. Perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a esta circunstância, perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos de... agora tenho suspensão dos direitos políticos. Aí ele já trouxe pra gente, de 5 a 8. Canário, depois você vai ficar o 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10? Sim, a gente vai trabalhar. A gente começou no 8 a 10, já caiu de 5 a 8, daqui a pouco 3 a 5. A gente vai trabalhar essa ideia. Canário, depois de suspensão dos direitos políticos, de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano. Ou seja, pagamento de multa igual a 2 vezes o valor de quê? Do valor transferido? Não. O valor aqui é do dano que foi gerado. É isso que eu não quero que você se confunda. Lá foi do valor acrescido. Lembra, Canário? Quando a gente trouxe aqui é o prejuízo erário, mas a gente já trouxe enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito é do valor acrescido, do valor que ganhou ilicitamente. Canário, se é prejuízo erário, eu tive um dano para os cofres públicos. Então, o valor da multa é de 2 vezes o valor do dano que foi gerado ao Estado. Porque aqui não tem um cara que ganhou, tem um cara que prejudicou o Estado. Tá na diferença? Beleza. 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público, receber benefícios majoritários pelo prazo de 5 anos. Ou seja, Canário, ele fica sem contratação? Sim. Sem contratar pelo prazo de, prazo de 5 anos, está aqui embaixo, pelo prazo de 5 anos. Vamos ler com bastante calma. Essas são informações que você precisa, Canário? Sim. Suspensão de 5 a 8, multa do valor do dano de 2 vezes o valor do dano e sem contratar com o Estado por 5 anos. Então vamos lá. Agora a gente vai ler com calma. Essa informação já está no seu caderno, você já está batendo e eu vou voltar para bater aqui o artigo contigo. Por enquanto, as informações que você precisa são informações que você vai extrair disso aqui para levar para a sua questão. Uma questão de decoreba? Sim, é uma questão de decoreba. Mas vem copiando comigo, depois você bota a tabela. Mas eu aprendi que é só botar a tabela. E você sabe a tabela toda de cabeça? Não adiantou? Nada. Ou seja, o importante não é você só simplesmente... mas aquela dessa forma é mais fácil. O mais fácil é que você acerta. Essa aqui é mais fácil. Mais fácil não, mas é bonitinho. Bonitinho é uma coisa. Tem um monte de gente que é bonitinho, mas não vale nada. Então vem comigo. Eu vou trabalhar isso contigo. Mas é que eu tô te mostrando. Copia isso comigo. Vai ser coisa de maluco. Não é. Mas dá muito trabalho. Eu sei, dá muito mais trabalho ser pobre. A gente é pobre todo dia. Então olha pra cá, pelo amor de Deus. Ressarcimento integral do dano. Perda dos valores dos bens de valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Sim. Se concorrer a essa circunstância, perda da função pública. Ou seja, claro que se ele tiver, ele vai perder a função pública. Sim. Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Beleza, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Continuei. Canário, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano. Multa civil de 2 vezes o valor do dano. O valor do dano, não o valor acrescido. Continuei. Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos, ou seja, sem contratação, pelo prazo de 5 anos. Então aqui tu tem, Canário, as 3 informações que você precisa para saber sobre prejuízo erário, sendo diferente de enriquecimento ilícito. Canário, por enquanto você está junto comigo, de verdade, seu coração ainda está batendo? Maneiro, continua mais um pouquinho. Vou apagar esse trem. Atos que atentam contra os princípios da administração pública. O que dá de prejuízo, Canário, agora que a gente vai trabalhar? Vamos lá. Mesma coisa, eu vou puxar as setinhas, e nas setinhas a gente vai colocando uma por uma. Ressarcimento integral do dano, lógico, se houver.
Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Opa, então vamos lá. Suspensão dos direitos políticos. De quanto? De 3 a 5 anos. Pô, Canário, por isso que você falou que fica de 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. Isso, essa é a ideia. Beleza? 3 a 5 anos. Próximo. Pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Ou seja, se o cara já feriu aquele princípio, ele é um agente, show. Então ele tem um pagamento, de multa civil de até 100. Por que não é o valor do dano? Porque aqui, cara, ele não tem certeza se gerou dano ou não. Ele pode simplesmente só ter gerado prejuízo. Mas ele não ganhou alguma coisa, o valor crescido. Ele pode muito bem não ter ganhado nada. Então, eu não tenho como estipular um valor de multa. Aí o valor que ele coloca é até 100 vezes o valor da remuneração. Ou seja, então já tem a multa. A multa, aqui pra gente, a multa é no valor de até, fica ligado, até 100 vezes o valor da sua remuneração. Então, cara, isso aqui é para tu ficar ligado demais. Mais um pouquinho. Da sua remuneração percebida pela agente. E proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente. Ainda que por intermédio de pessoa jurídica, no qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. Ou seja, canário, sem contratar por um prazo de 3 anos. Aí, canário, essa parte assim é chatona. Não, gente, é porque aqui é melhor do que simplesmente só jogar uma tabela e dane-se para você. Aqui você já tem os atos que atentam contra os princípios, ou seja, você já teve o ato que gerou prejuízo erário, você já teve o ato que gerou enriquecimento ilícito. Ou seja, esses 3 atos você já tem aí as penas estipuladas no seu caderno. Não, eu vou fazendo aqui agora tá copiando, tá? Vamos lá, copia esse trem. Vamos lá mais um pouquinho? Vamos lá. Respirei. Portanto, aqui, esses 3 atos você já tem aqui lançado no teu caderno aquilo que a gente precisa. Beleza? Vou apagar esse trem. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário. Ou seja, se mantém benefício financeiro ou tributário, perda da função, suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos, multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro, tributário concedido. Esse aqui lembra que é uma autorização, então você não pode dar mole. Ou seja, canário, se ele falou benefício tributário, fica ligado. Se foi o tributário, isso aqui tu decora. Canário, se foi esse benefício tributário, o que eu levo, canário? Eu levo que ele tem suspensão dos direitos. Deixa eu lançar lá em cima para ficar com mais espaço. Se é benefício tributário, ele tem suspensão dos direitos políticos. Canário, e essa suspensão dos direitos políticos de quanto? De 5 a 8 anos. Além disso, canário, ele tem multa civil de até 3 vezes o valor do benefício. Ou seja, multa de até 3 vezes o valor do... o valor de quê? Do benefício. Quanto que ele se beneficiou? Foi X. Então ali vai ser 3 vezes o valor. Ah, canário, é mais ou menos o outro que ele se pelo valor daquele valor acrescido. Sim, mesma linha de raciocínio. Mas aqui é o tributário. Então fica ligado que ele é 5 a 8 e aqui é 3 vezes. Para tu não dar mole e não cair. Beleza? Canário, este pedaço aqui tem que dormir? Sim, no teu coração tem que bater com muita força. Esse pedaço aqui tu não pode dar mole é de jeito nenhum. Respira comigo então. Respira. Que eu vou falar mais um cadinho contigo. Canário, mano, pode lançar comigo daqui a pouco uma tabelinha? Sim. Vem acompanhando aqui que daqui a pouco a gente vai lançar essa tabelinha maneira. Vamos lá, da declaração de bens. Canário, essa parte de declaração de bens é o quê? Quando o Estado pode declarar o bem? Sim. Por que o Estado pede para você declarar o bem? Gente, até porque é para um controle econômico do servidor. Eu vou te explicar isso agora. Após o exercício do agente público, ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço pessoal competente. Por que, canário, essa declaração? Para não pegar uns caras meio diferentes, assim, aqueles caras que, por exemplo, imagina que esse aqui é Tício. Tício entra no Estado, feliz e contente. Esse aqui é o Tício, pronto.
Não, esse desenho é horrível, eu sei. Tício tá voando? Não, tem um chão ali agora. Ó, e Tício tá ali feliz e contente. O seu braço, que é um maior do que o outro. Agora tá menos pior. E aí, Tício, quando entrou no Estado, entregou uma famosa declaração de bens. Canário, o que tem a declaração de bens? Só lê pra mim, fala. Declara os bens. Por isso que o nome é declaração de bens. Isso. E aí, Canário, lá tá dizendo que ele tem um Fusca 69. Pronto. E ele entra pra trabalhar. 3 meses depois de trabalhando, 3 meses, Tício vai lá e compra, Canário, o quê? Um apartamento em Balneário de Camboriú. Pronto. Canário, naquele momento, à vista, no débito automático. Canário, é complicado. Desses 3 meses dá para ele comprar isso aqui? Pô, Canário, baseado no Fusca? Não. Mas imagina que na declaração de bens dele, está dizendo que ele tinha, sei lá, 10 casas, Canário. Ele vendeu uma das casas e comprou. Ou seja, dá ou não dá? Dá. Então, onde eu quero chegar? Essa declaração é para verificar o crescimento, Canário, se ele cresceu de forma lícita ou de forma ilícita, lembra? Se ele teve um crescimento ilícito, aí sim ele será investigado e penalizado devidamente, beleza? Então, presta muita atenção. A declaração de bens e valores é um mecanismo que controla o crescimento econômico do servidor. Só que a banca pode ir um pouquinho mais além e te perguntar isso aqui. Olha para mim, olha para mim. Ela pode perguntar o quê? Ela pode perguntar se a declaração de bens e valores acrescidas ao patrimônio do servidor público está relacionada com qual princípio da administração? Olha para cá. Se eu estou verificando para saber se o cara cresceu de forma honesta ou se ele cresceu de forma desonesta. Mentira. Se ele cresceu de forma honesta, desonesta, se ele obedece o princípio da moralidade. Então fica ligado, declaração de bens e valores está relacionada diretamente com o princípio da moralidade, para saber se ele cresceu de forma ética, se ele cresceu de forma antiética. Ou seja, Canário, então fica ligado. Se a banca te perguntar isso aqui, você errar, eu vou te enforcar. Tá comigo de verdade? O coração tá batendo? Por isso que lá na ITM 112 diz que o cara entrega a declaração de bens e valores quando ele vai tomar posse. Eu sei. É porque fica condicionado pela própria 8429. Claro que tem que ter essa declaração para saber se ele cresceu de forma legal ou de forma ilegal. Tá comigo? De verdade? Ainda batendo? Firme e forte. Vamos lá mais um pouquinho. Aí tem as explicações da declaração? Claro que tem. A declaração compreenderá imóveis, móveis. Claro que tem algumas coisas que eu não vou entrar, eu vou trabalhar o que é. Semovente. O que é semovente? Gado, cabeça de gado, ou seja, animal que se movimenta. Dinheiros, títulos, ações, qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou até o quê? No exterior. Fica ligado, se ele tiver bem no exterior também. Quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro. Ou seja, Canário, também do cônjuge ou companheiro? Sim, mostra tudo. Dos filhos e outras pessoas que vivam sob a dependência econômica ou declarante, excluídos apenas os objetos, utensílios de uso doméstico. Ou seja, claro que eu não vou colocar, não, cara, eu tenho que colocar que eu tenho 12 pratos, eu tenho 4 copos. Não precisa colocar, beleza? Então, se for objeto de uso, de utensílio de uso doméstico, não vai necessidade, beleza? Toma cuidado com isso. Excluídos. Isso aqui, vamos botar. Inclusive, aí se tu vai errar, eu vou te matar. Então, pelo amor de Deus, é excluídos. A declaração de bens e valores será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato ou cargo, emprego ou função. Caraca, como assim, Canário? Para saber se ele cresceu de forma legal ou de forma ilegal. Exemplo, Canário, um vereador. Pronto, vereadorzinho, de leve. O vereador entrou lá, ele tinha a sua Brasília amarela. Feliz e contente com a sua Brasília amarela. Canário tá vendo muito Mamonas Assassinos. Não, gente. Mas ele tinha a Brasília amarela dele feliz e contente. Ele saiu de lá, Canário, com 2 Land Rover Evoque. Ou seja, Canário, naquele momento tem alguma coisa de errado. Pode ter? Pode. Então eu verifico para saber se o crescimento dele bate ou se não bate. Ou seja, saber se cresceu de forma lícita ou se cresceu de forma ilícita. Então a declaração, por isso que ela é atualizada anualmente e, além disso, ela entrega na data da saída também. Será punido com a pena de demissão, olha que lindo, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. O agente público que recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado ou que apresentar falsa, deixou de apresentar demissão a bem do serviço público. Então o cara está lá trabalhando feliz e contente, pediu no próximo ano a declaração, ele cagou. Cagou e não fez no meu estado. Ou seja, não fez. Automaticamente fez o que acontece, Canário, ter a demissão a bem do serviço público. Tá comigo? Aí, Canário, 2012 lá também diz que tem demissão a bem do serviço público quando o cara acumula cargo de forma ilegal também, beleza? Também trabalha essa ideia. O declarante
a seu crédito, o declarante, a seu critério, toma cuidado, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentados à Delegacia da Receita Federal, na conformidade com a legislação, o imposto sobre a renda. Ou seja, o famoso imposto de renda, tá, gente? E proventos de qualquer natureza com necessárias atualizações. Então, ele pode, em vez de ficar declarando os bens, ele pode entregar a sua declaração de IR do imposto de renda. Ou seja, já é o suficiente. Beleza? Vamos que vamos mais um bocadinho. Respira fundo comigo, até esse pedaço aqui. Até aqui eu já trouxe para vocês a declaração, eu trouxe enriquecimento, eu trouxe improbidade. Por enquanto seu coração está batendo junto com o meu, de verdade? Tô sim, caralho. Respira fundo. Vamos lá, galera. Já trouxe para vocês, então, a parte do dano. A gente já trabalhou essa ideia. Ou seja, já trouxe para vocês a parte da declaração de bens que tem que ser entregue e o que constitui, não constitui os utensílios domésticos. Lembra disso? Show de bola. E agora, como já tinha falado, vamos fazer a tabelinha. Canal de quê? Dos danos que foram gerados. Beleza? Então, vamos trabalhar uma por uma aqui. Só vai ter só a hipótese do tributário, que você já sabe que estuda separado. Mas essa tabela aqui, ela te ajuda a matar quase tudo aqui. E aqui a gente vai fazer uma escada aqui. E nessa escada eu quero que você olha para mim aqui, a gente vai trabalhar essa escada aqui de uma forma mais didática possível. Então, olha no fundo do meu olho aí. Vamos lá. Vamos fazer essa escada junto comigo. Galera, se é uma escada, tem que ter degrau, certo? Então, vamos lá para o primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau da escada. Então, qual é a ideia, canário? Qual é que tem a pena menorzinha, que é mais tranquilo, entre aspas? São os atos que atentam, ou seja, atentam contra os princípios. Os atos que atentam contra os princípios, beleza? Depois uma merda um pouco maior, ou seja, se é merdinha, merda, não lembra disso? Se é merda um pouco maior, é o famoso prejuízo ao erário. Canário, e o último, não menos importante, mas você sabe que é a merda maior, é o famoso enriquecimento, o quê? Enriquecimento ilícito. Pronto. Aí, canário, o que eu vou ter que gravar? Lembra que eu fiquei brincando contigo? 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10? Canário, esse é antigo? É, muito antigo já. Mas se é o 3 a 5, então vamos lá. Aqui a gente vai lançar a famosa suspensão dos direitos políticos. Então, eu vou lançar de novo aqui também. Suspensão dos direitos políticos. Mais uma vez aqui, suspensão dos direitos políticos. Pronto. Canário, então já tem os 3 aqui de suspensão. Canário, se é 3 a 5, mentira, caô, é esse mesmo. Degrauzinho, ó. 3 é o menor. 3 a 5. Mentira. Aqui, 5 a 8. E aqui, canário, 8 a 10. Então, tu já tem aí o primeiro bizu de prazinho. Canário, é bobeira isso, é idiotice, mas se você decorar, eu já fico feliz. 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10, beleza? E aí vai subindo, beleza? Por isso que é uma escada. Quanto maior, maior a queda. Essa é a ideia na suspensão do direito político, a penalidade mais grave. Canário, mas eu tenho mais coisa? Claro que eu tenho. Se eu tenho 10 aqui, 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10, então agora vamos de cima para baixo. Já fui de baixo para cima. Canário, tem que ficar um prazo sem contratar? Sim. Então vamos lá. Primeiro tópico foi suspensão dos direitos políticos. Você já bateu aqui. Segundo vai ser sem contratar. Proibição de contratar, ou seja, sem contratar com o Estado. Sem contratação por quanto tempo? Se é 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10, então bota aí 10. 10 o quê? 10 anos sem contratar. Caraca, canário, essa é a ideia. Sim, é. Por isso que ele tem o 10 ali. Não, gente, é só porque a gente utiliza como uma forma de memorização. Ou seja, sem contratar por 10 anos. Canário, e o outro? Ué, se você está aqui, desce a metade. Mentira, se desce a metade, ó, vamos lá. Mais uma vez aqui, ó. Vamos de novo. Ó, sem contratar. Sem contratar. Sem contratar. Se baixa a metade, mentira, canário. Se aqui é 10, parte o bolo no meio, dá o quê? 5 anos.
Pô, e aqui, canário, tem como fazer a metade? A metade de 5, canário, daria o quê? A metade de 5 daria 2,5. 2,5 não dá para fazer. Então a gente vai fazer o quê, canário? Sem contratar. Vou fazer uma linhazinha aqui, para ficar mais ou menos organizado. E aqui também sem contratar. Se sem contratar por 5 daria 2,5, porque aqui 10 deu 5, certinho. Aqui dá 2,5. 2,5 a gente arredonda para mais, porque o concurseiro sempre quer mais ponto. Se ele quer mais, canário, ele arredonda para quê? Ele arredonda para 3. Tá comigo? Então aqui 3 anos. Todo mundo feliz? Beleza? Feliz e contente? Maneiro. Canário, tem mais coisa? Claro que tem. A gente vai trabalhar essas outras coisas agora. E aqui a gente vai já lançar uma linha aqui, que aqui eu vou botar em vermelho. Aqui também. Canário, isso aqui é o quê? Isso é basicamente uma tabela. Para quê? Para que você grave os 3. Tanto prejuízo, ato que atenta contra o princípio e ato de enriquecimento ilícito. Beleza? Show de bola. Claro que outras cores de caneta ficam até um pouco melhor, mas aqui já dá pra gente ir matando. Tô montando contigo a tabela. Isso aqui, tu vai botar na parede do teu quarto e vai ler até não aguentar mais. Essa é a ideia. Show? Caralho, já entendi que ato sem contratar. E as multas? Isso, é aqui que a gente vai trabalhar agora. Se falar de multa... e multa. Caraca, agora ferrou, canário. Ferrou não. Se a multa é de enriquecimento ilícito, lembra disso, canário? Se é de enriquecimento ilícito, eu tenho quanto, canário? Eu tenho até... Aqui tu vai ter que decorar, não tem pra onde correr. Eu tenho até 3 vezes. Canário, depois é só reduzir. Mentira. Se ele tem até 3 vezes, o valor de quê? Lembra disso que tu não pode esquecer. O valor do quê? Do acréscimo. Ou seja, o valor que foi acrescido, aquilo ali. Lembra disso. Ah, canário, se aqui é 3, de novo. Tira 1, 2. Caô, canário, aqui é quê? 2 vezes. Mas, canário, ali é 2 vezes o valor de quê? Lembra? 2 vezes o valor do, abre aspas novamente, do dano gerado. Canário, e aqui? 3, 2. Aqui eu vou botar 1, né? Isso aí, essa é a ideia. Só que você vai botar 1 com 2 sorrisos. Se ele tem 2 sorrisos é porque estão de olho em você. Se estão de olho é até o quanto, canário? 100 vezes. 100 vezes o valor de quê? O valor da remuneração do servidor. Beleza? Não deu espaço para escrever tudo. Mas é o valor da remuneração do servidor. É bobeira? É. É idiotice? Sim. Mas se você acertar eu já fico feliz. Isso aqui está na 8429/92. O que tu vai fazer agora, canário, com essa tabela? Tu vai transcrevê-la no seu caderno. Eu vou te pedir para você fazer isso aqui em 4 folhas. É bobeira, é idiotíssima, vai te ajudar bastante. Você não tem noção, olha para cá. Ah, não vou fazer isso não. Vai sim, vai sim. Ó. Vai pegar 4 folhas de ofício. Vai botar no modelo paisagem, lembra, deitado. Isso, e vai fazer essa tabela na frente. Vai fazer o verso da mesma folha e vai jogar fora. Não vai fazer nada, não vai mexer no WhatsApp, não vai mexer no telefone, não vai fazer nada. Não vai escutar nem cachorro latindo. Você pode tapar até os ouvidos. Faz o que você puder, mas sem nada. De preferência uma parede branca assim de frente para você não se distrair com nada. Faz a primeira, joga fora. Faz a segunda, joga fora. Faz a terceira. Isso frente e verso, cada uma delas. Faz a quarta. A quinta e última folha, você só faz a frente. Por quê? Porque o verso vai estar na parede. Faz a frente só e coloca no local onde você vai visualizar. Mas faz isso que eu tô te pedindo. É bobeira, mas isso aqui quando cair, vai cair desta forma que tá. Então tu já tem a tabela pronta, tu só faz o quê? Decora. Mas já deu a explicação toda antes, eu sei que eu te dei. Mas aqui é porque para você gravar fica mais fácil, você grava os 3. Tá comigo até aqui? De verdade? Teu coração tá batendo? Claro que tá faltando o tributário, tá, gente? O tributário você já sabe, que é beleza de 5 a 8 e 3 vezes. Isso você já sabe. Respirou fundo? Coração batendo? De verdade? Até aqui? Faz um print maneiro, vai lá. Que maneiro. Manda esse print lá no meu Instagram, comigo lá, @professor Canário. Um beijo pra você, fica com Deus, que eu puder te ajudar, eu tô aí. Valeu, galera. Até a próxima.